Vocês, espero encontrar todos bem. Hoje, agora, imagine, a gente fazer uma live sobre o Ho'oponopono, porque eu recebi uma inspiração para fazer uma jornada com o Ho'oponopono sistêmico. Então, como que eu vou iniciar uma jornada? Como que eu vou iniciar fazer limpezas de memórias sem vir aqui falar para vocês o que é o Ho'oponopono? O Ho'oponopono, ele trabalha na limpeza, na purificação das nossas memórias, sejam elas memórias que nós criamos, memórias criadas a partir da nossa existência, do nosso momento, ou sejam memórias que a gente recebeu através da nossa ancestralidade. Então, essas são as duas formas que a gente traz essas memórias. E no Ho'oponopono a gente então faz a limpeza, a gente purifica. Boa noite, boa noite, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. A gente purifica essas memórias que ou a gente criou, né, por algo que nos aconteceu, ou a gente herdou de nossa ancestralidade. Então, a gente vai fazer a limpeza, a purificação dessas memórias, que são, então, essas memórias de dor, essas memórias de medo, de preocupação, de tristeza, de falta de prosperidade. Boa noite, boa noite, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Então, quanto a gente realmente está disposto a fazermos o que se requer, a trabalhar em nós, porque o Ho'oponopono, ele eu sou 100% responsável pela vida que eu estou levando. Ou seja, eu estou realmente disposta a fazer, a purificar essas memórias em mim? E eu resolvi hoje, então, conversar um pouco com vocês sobre o significado das 4 frases, porque eu percebo que ainda há muita confusão, há muito conflito ainda sobre o que realmente significa, né? Porque existe o Ho'oponopono da identidade própria e existe o Ho'oponopono tradicional. Então, às vezes ainda se tem alguns conflitos, né, com relação aos dois. Porém, eu vou falar, boa noite, boa noite, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Vou falar então sobre o significado, já que Ho'oponopono, então, é corrigir um erro ou fazer o certo do jeito certo. E esse corrigir é purificar, é limpar aquela memória, certo? Então, a gente começa sempre questionando, né? O que há em mim que eu preciso curar, que contribui com. Então, se eu estou tendo algum mal entendido com uma outra pessoa, o que há em mim que eu preciso curar que contribui com esse mal entendido. Eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, sou grata. Por quê? Porque se eu sou 100% responsável, eu faço a limpeza, a purificação, eu curo em mim essa memória que eu estou compartilhando com o outro. Então, a começar em mim, a começar comigo e a começar por mim. É eu, sempre eu, certo? Então, o Ho'oponopono não é mágico. Nada na nossa vida é mágico. Não existe mágica na nossa vida. A gente trabalha em nós,
Porque se nós somos o exemplo, se eu sou 100% responsável pela vida que eu estou levando, e eu estou levando uma vida interessante, eu estou feliz com a vida que eu estou levando, perfeito, eu sigo nela. Se eu não estou, o que eu estou escolhendo neste momento que vai criar um futuro diferente. Ou seja, se eu estou plantando batata hoje, eu vou colher batata amanhã. Eu não tenho como plantar batatas e colher mangas. Percebe? E, gente, a gente sempre é responsável. Nós somos 100% responsáveis pela vida que nós estamos levando. Então, o que eu estou criando? E isto em todos os lugares, porque o que vai na minha essência, eu levo comigo. Em todos os lugares, eu me apresento em todos os lugares da mesma forma. Não é porque no lugar A, B ou C, eu tenho uma conduta e um comportamento diferente, eu sou idônea ou não. O que eu trago na minha essência é sobre isto. Então, o Ho'oponopono trabalha justamente em mim essa memória de dor ou essa memória de falta de prosperidade, essa memória de saúde física, tristeza, mágoa, ressentimento. Eu trabalho em mim, eu purifico em mim, eu limpo em mim, porque sempre é a começar em mim, a começar comigo e a começar por mim. Sempre sou eu sou 100% responsável. O outro, ele só me entrega aquilo que está sendo requerido para mim, ou seja, ele é o meu espelho. Então, percebam que quando a gente está na inconsciência, a gente não está consciente, a gente cria questões e situações bem interessantes e não nos damos nem conta de que, ao invés de muitas vezes trazer clareza e leveza para a nossa vida e para o nosso sistema, nós acabamos nos emaranhando mais e mais. Às vezes a gente tem a impressão de estar fazendo um grande feito e quando a gente vê, nossa, a gente se perdeu na jogada porque a gente não estava presente e consciente naquele momento. Então é muito importante, sim, nós pararmos várias vezes durante o dia para respirarmos, para oxigenarmos todas as nossas células. Fazermos as trocas gasosas e dessa forma, sim, possibilitarmos uma amplitude de consciências. Então, Ho'oponopono. A fórmula do Ho'oponopono é muito simples. As 4 frases: eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grato. Porém, sejam todos muito bem-vindos, muito feliz com a presença de vocês aqui. A primeira frase, sinto muito, é reconhecer a sua criação. Então, a gente tem várias definições, né? Sinto muito, eu aceito as coisas negativas, as coisas dentro de mim que atrapalham o caminho do amor. Eu sinto muito porque eu e meus antepassados fizemos mal a você e aos seus antepassados, consciente ou inconscientemente. Sinto muito por ter feito mal aos outros e perturbado seu desenvolvimento, consciente ou inconsciente. Me arrependo disso e peço perdão. Então, quantas vezes nós inconscientemente causamos mal ao outro, às vezes por uma fala, por algo que nós falamos e o outro
recebeu, interpretou muitas vezes de uma forma equivocada. E porém aquilo não foi esclarecido e aí criou-se uma mágoa, criou-se um ressentimento, criou-se um constrangimento e por que não um ranço? Não é? Então é importante que a gente perceba se a gente conseguiu ser claro na mensagem que a gente está procurando transmitir para o outro. Então, sinto muito, é reconhecer a sua criação, aceitar as coisas negativas. Só um pouquinho. Aceitar as coisas negativas que estão dentro de mim, que contribuíram, né? Que eu acabei criando e compartilhando com o outro, com o todo. Por favor, me perdoe. O perdão, porque eu não sabia que eu tinha isso dentro de mim. Então, por favor, me perdoe. Ou, se eu não sabia que eu tinha isso dentro de mim, esse perdão é primeiro para mim. Eu sinto muito por eu ter causado esse dano a você. Por favor, me perdoe. Eu não tinha consciência de que isso estava aqui dentro, essa dor, essa mágoa, esse ranço. Perdoo a mim mesmo pelas coisas negativas dentro de mim. Perdoo a mim mesmo por ter me colocado nessa posição. Perdoo a mim mesmo por ter sido o perpetrador. Então, é sempre eu, é sempre dentro, é sempre interno. Peço que me perdoem por fazer parte do problema. Então, de alguma forma, se chegou até vocês. O Dr. Hewlett, ele é bem interessante, né? Quando ele teve como psicólogo naquele hospital psiquiátrico, era uma prisão, né? De pacientes psiquiátricos, ele tratou a todos sem, ao menos, manter contato com um sequer. Ele pegava o prontuário daqueles pacientes e ele fazia a limpeza das memórias nele, porque se estava ali, se chegou para ele, é porque tinha nele também. Então ele pegava aquele prontuário daquele paciente, olhava ali qual tinha sido o crime dele, qual a lesão, o dano, o dolo que ele tinha causado, cometido, e o Dr. Hewlett começava a limpar nele quanto terapeuta, quanto psicólogo, o que há em mim que eu preciso curar, que contribuiu com, né? Aí, claro, o que estava escrito ali no prontuário do paciente. Então, por favor, me perdoe, eu não sabia que isto estava dentro de mim, eu não tinha consciência de que isto existia em mim. Peço que me perdoem por fazer parte do problema. Então, quem está próximo a mim, quem está comigo naquela situação interessante, faz parte do meu problema. Perdoo a mim mesmo porque me sinto culpado. Então, primeiro eu perdoo a mim porque é meu. Eu estava na inconsciência. Perdoo o perpetrador e liberto a ele e a minha própria vitimização. Inclusive, eu me perdoo por todos os personagens. Aí entra a vítima, entra o narcisista, entra o masoquista, entram todos eles. Obrigado por permitir que eu limpe esta memória, que eu purifique esta memória. O obrigado ou eu sou grato a você
pela bênção oculta nesta situação. Sou grato a você por esta transformação. Então, a gratidão, o que é? Eu sou grata por quê? Porque eu tive agora consciência de que eu tinha aquele sentimento, aquele ranço, aquela percepção, aquela dorzinha, aquele rancor, aquela mágoa aqui dentro. Eu trouxe para consciência e agora que eu tenho a consciência daquela dor, daquele sentimento, eu posso fazer uma escolha diferente. Como eu falei antes, se eu plantar batatas, eu vou colher batatas. Eu não tenho como colher mangas. Então, se eu tenho essa consciência de que eu tenho esse sentimento dentro de mim, o que eu vou escolher de diferente a partir de então? Sou grato a você pela melhor solução para mim e para todos os envolvidos. Então, eu agradeço, inclusive, pela inspiração de que vai vir a melhor solução para mim e para ti. Eu te amo. Amo você. Divindade interior. Poderíamos dizer, eu me amo. Sejam todos muito bem-vindos. Eu te amo e eu me amo. Eu respeito a mim mesmo e respeito a você. Amo a mim mesmo com todas as minhas fraquezas e me aceito como eu sou. Amo as coisas como são. Tenho fé em que esta situação me ajudará a progredir. Respeito a situação que está me mostrando o que fazer. Amo a situação que veio a mim para me trazer de volta ao fluxo da vida. E é assim a nossa vida, a nossa existência. Nós passamos pela mesma situação tantas vezes quanto forem necessárias para extrairmos o aprendizado. Boa noite, boa noite, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Falando então hoje sobre o Ho'oponopono, as ferramentas do Ho'oponopono, as 4 frases do Ho'oponopono. Eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grato. E estas frases, elas são usadas primeiro em mim, primeiro comigo, porque eu sou 100% responsável pela vida que eu estou levando. Então, o Ho'oponopono, ele vem para e me traz a oportunidade de fazer esta limpeza, purificar estas memórias ou que eu criei ou que eu trago da minha ancestralidade. Então eu repito, o eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grato. Divino Criador, limpa em mim esta memória, limpa em mim. Aí eu falo a questão, né, a situação que eu compartilho com o outro. Sim, exatamente. É isto, é uma limpeza de memórias. Então, Divino Criador, limpa em mim o que contribui com, por exemplo, a doença, né? Eu posso usar a questão de saúde, limpa em mim o que contribui com essa doença de. Aí eu falo qual é a doença, a situação, a questão e a pessoa. Eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grato. E a gente não tem essa consciência, muitas vezes, de, mas em que momento eu contribuí nesse processo de criação dessa doença? Em que momento eu passei a compartilhar com o outro desta memória?
de dor, esta memória de escassez, esta memória de tristeza, de mágoa. E eu vou limpando, vou purificando. Então, todo pensamento, sentimento e emoção que vem. Por exemplo, eu lembro de um fato, lá quando eu era criança, que na escola riram de mim porque eu era humilde e estudava num colégio de padre, chegava na escola, né? Eu era humilde, então eu tinha bolsa para estudar lá. Então, os meus colegas eram todos muito bem vestidos, muito cheirosos, né? Os pais acompanhavam eles até a escola e meus pais estavam trabalhando, né? Muitas vezes em outra cidade, até no interior. Então, eu limpo em mim essa memória que eu compartilho. Aí é com todas as pessoas que viveram ou vivem situações semelhantes. Divino Criador, limpa em mim esta memória que eu compartilho com a humanidade. Eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, sou grato. Nós somos espelhos, né? E o que vai dentro de nós se reflete no outro e o outro reflete em nós o que vai dentro dele. E às vezes a gente não tem essa clareza. Por isso, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu não tinha nem consciência de que eu carregava dentro de mim esse sentimento. Me achando, por exemplo, a Madre Teresa de Calcutá, só que dentro de mim tinha uns sentimentos interessantes. Então eu vou limpando, eu vou purificando toda aquela memória que vem, eu vou limpando. Limpa em mim essa memória que contribui para a minha tristeza ou a minha dificuldade em me mostrar nas redes sociais, ou o desafio de criar mais facilidade para minha vida, de encontrar mais leveza. Boa noite, boa noite, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Estamos hoje, então, nesta live falando do Ho'oponopono, das frases, as 4 frases de cura. Se alguém gostaria de fazer algum comentário, de trazer algum questionamento, uma contribuição, porque ou eu compartilho, ou eu trago esta memória da minha ancestralidade, e aí a gente também limpa essas memórias, e daí a gente pode até entrar na questão sistêmica das vozes familiares. Qual é a voz familiar que eu trago junto comigo, que está arraigada no meu sistema, que está na minha inconsciência e que eu tenho como verdade, e que se eu limpar, se eu purificar, eu irei me liberar para então ir para a vida, para então fazer uma escolha diferente, para então ir para um caminho diferente. Boa noite, boa noite, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. E o Ho'oponopono é sobre isso. Não existem culpados, não é para ser pesado, nada na vida é para ser pesado. E quando a gente se responsabiliza, boa noite, boa noite, boa noite, pela nossa parte, quando eu me responsabilizo, eu sou 100% responsável pela vida que eu estou levando, porque em algum momento eu criei, eu escolhi, a gente começa a olhar para tudo isso de um outro lugar.
e de um lugar onde a gente sai do julgamento. A gente deixa a arrogância. Ui. Deixa eu ver. Melhorou? Voltou o som? Voltou o som? Voltou o som? Ou continua sem som? Deixa eu ver aqui. Vamos ver, vamos ver. E lá a gente vai. Voltou o som? Não, eu acho que acabou a bateria. Deixa eu tirar aqui, então. E agora? Agora está com som? Então tá. Seguimos com o som. Então, quando eu limpo em mim a memória, quando eu consigo me liberar, eu começo a olhar para a vida e olhar para o todo de um outro lugar, do meu lugar, de autora da minha história, da minha vida, e não mais como vítima de um sistema. Há pouco eu estava assistindo uma aula e aí ela estava falando que ou a gente é vítima ou a gente é autora da nossa história. Qual é o papel, qual é o lugar que nós estamos escolhendo? Eu estou criando a minha vida e a minha realidade a partir da vítima, do vitimismo, ou sendo autora da minha história, sendo autora da minha vida. E questões interessantes, elas fazem parte da nossa vida, sim, elas estão aí para nos mostrarem aquilo que já é possível ser olhado e ser purificado, ser liberado. E o Ho'oponopono é purificação dessas memórias. O Ho'oponopono é trazer essa leveza ao sistema. É a gente poder, dentro do sistêmico, liberar, deixar de carregar aquela mochila pesada com as questões do pai, as questões da mãe, as questões da avó, da bisavó, da tia, da irmã, do irmão, eu e quiçá também de quem mais. A gente está carregando os pesos. E aí como é que fica o nosso corpo? Como é que fica a minha vida? Como é que ficam as minhas criações se eu estou carregando o peso? Gente, é que nem aqui, ó. Né? Aqui eu tenho uma necessairezinha, eu começo a colocar coisas aqui dentro, ó. Coisa do pai, da mãe, da tia, da irmã. Ai, meu Deus, vou colocando as coisas que eu tenho aqui, do irmão. E vou colocando. Olha quanta coisa cabe na minha mochilinha. E aí eu quero colocar isso aqui nas minhas costas. Imaginem que sejam pedras de 1 quilo, cada coisinha que tem aqui dentro. Quando for colocar nas costas, como fica? Os pesos que a gente carrega que não são nossos. Por quê? Uau, a gente, né? Eu sou super poderosa. A gente se arroga de coisas que não são nossas e traz para nossa vida, para nosso atual momento como verdades. E aí a gente tira também a autonomia do outro em aprender, em trabalhar em si, em limpar nele ou nela, enquanto eu limpo em mim aquela memória que eu compartilho com o outro, cada um carregando o que é seu, cada um do seu lugar. Elton, querido, muitos de nós carregamos coisas que não são nossas, porque nós não temos nem consciência, nem a clareza de que aquilo que a gente está carregando não é nosso. Porque a gente, então, ó, percebe, né? As memórias que a gente traz, ou eu trago da minha ancestralidade, que daí trago aqui, meu código genético, né? Ou é uma memória que eu criei a partir de algo que aconteceu na minha vida, na minha existência.
Então, quando eu limpo, eu passo a ser 100% responsável pela vida que eu estou vivendo. Sim, e aí quando a gente resolve, tem duas questões aí também, né? Quando a gente só fica resolvendo o problema dos outros, será que eu estou fugindo da minha vida e vivendo a vida dos outros? Porque daí eu não preciso resolver os problemas da minha vida, não preciso olhar para as coisas que para mim são tão interessantes. E dói, e aí eu não desejo, não escolho olhar para a minha vida. E então eu começo a resolver os problemas, as questões de todo mundo e trago tudo, vou colocando na minha mochila, né? Ah, é do vizinho, é de... Só que o meu corpo adoece. E aí eu consigo ter sucesso nas minhas relações, porque tudo na nossa vida gira em torno de relacionamento. Eu me relaciono comigo quando eu sou 100% responsável pela vida que eu estou criando. E às vezes, sim, a gente cria coisas interessantes. Estamos na inconsciência, a gente não tem consciência de que a gente tem aquela memória, então a gente está na repetição, porque estamos na inconsciência, eu vou fazendo, vou repetindo. Agora, quando eu tenho consciência, aí eu, sim, posso passar a escolher. Deixa eu ver aqui se alguém fez alguma colocação. E, gente, dentro do sistêmico, quando eu me arrogo, Elton, quando dentro do sistêmico, né, quando eu resolvo o problema dos outros, eu tiro a autonomia deles. Eu não permito, eu não permito, não possibilito que eles aprendam, que eles cresçam, que eles façam. Então eu vou lá, me arrogo de todas aquelas pessoas que eu estou resolvendo os problemas, eu vou lá e me emaranho, trago para minha vida aquelas questões que eu, entre aspas, estou resolvendo. Então, aparentemente, eu posso estar resolvendo para o outro. Mas como está ficando a minha vida? Ela está ficando mais leve ou mais desafiadora? Porque se eu me arrogo, vou e resolvo o problema do outro. Ou seja, ele não deu conta, mas eu sou a boazona aqui, ó. Eu sou grande, eu dou conta, eu vou lá e resolvo. E aí, é como se eu dissesse para ele, tu não tem capacidade, tu não tem condições, então deixa que eu resolvo. Eu vou lá e resolvo. E aí, o que eu fiz? Eu me emaranhei. Me envolvi, trouxe para o meu campo algo que não era meu. Aí a gente tem uma nova memória que eu criei, uma nova memória compartilhada que eu criei pra gente limpar, pra gente purificar, pra gente liberar, fazermos a limpeza. Percebem? Perceberam como a gente cria as memórias? Ou a gente traz. E a gente ou está na repetição, ou a gente está realmente na inspiração. Então eu estou onde eu estou repetindo a minha vida, vivendo do jeito que as coisas vão chegando, eu vou fazendo, ou eu estou consciente, presente, vivendo através da inspiração, fazendo as limpezas, deixando com cada um que é seu, permitindo que cada um de nós viva e resolva as questões que dá conta de resolver.
Percebe? Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Muito feliz com a presença de vocês aqui. Esta live é sobre o Ho'oponopono e os exercícios e movimentos sistêmicos, porque o Ho'oponopono, ele é sistêmico, porque a gente faz a limpeza dessas memórias de forma sistêmica. É a memória que eu trago, ela está no sistema. Então eu estou compartilhando com todas as pessoas que de alguma forma entram em contato comigo, não é? Não sei se vocês ficaram com alguma dúvida, gostariam de fazer algum questionamento mais, alguma colocação. Lembrando, né, que o Ho'oponopono é corrigir um erro ou fazer o certo do jeito certo. E aí tem outra questão, né? O certo do jeito certo para quem? Para mim ou para o outro? E aí, de novo, eu sou 100% responsável por mim, então é para mim. E isto não quer dizer que eu não vá escutar o outro e entrar num consenso, porque num relacionamento, né, como eu estava falando antes, tudo na nossa vida basicamente é sobre relacionamento, é como eu me relaciono comigo, é como eu me relaciono com o dinheiro, é como eu me relaciono no trabalho, como eu me relaciono com a minha saúde, como eu me relaciono com meu marido, com a minha esposa, como eu me relaciono com os meus pais, meus irmãos, meus amigos, meus colegas, meus filhos. Tudo gira em torno de relacionamento. E hoje até eu escutei uma pessoa também falando assim: se tu ganhar R$1 milhão, tu vai saber o que fazer com ele? Porque tu sabe como olhar para o dinheiro, tu olha para o dinheiro, ou o dinheiro ele é só um meio para chegar a um fim. Então o dinheiro ele tem uma energia, e se a gente também dá o devido lugar e respeita a energia do dinheiro, é desse lugar que eu vou me relacionar com o dinheiro. Então eu estou sabendo me relacionar com o dinheiro? Eu estou sabendo me relacionar com a minha profissão? A profissão foi escolhida por mim? Ou meu pai, minha mãe, a minha família escolheu a minha profissão? A gente fala dentro do sistêmico, né, que a nossa profissão foi escolhida pelo sistema. Nos nossos relacionamentos, o marido e a esposa também foram escolhidos pelo sistema como uma forma de compensar. Então, eu estou consciente desta escolha e eu estou sabendo como lidar com as minhas escolhas. Eu estou consciente ou eu permaneço como, né, deixando a vida me levar? Como eu estou neste momento? Queridos, então, agradeço a presença de vocês aqui, convido a se inscreverem no canal, deixarem um like, compartilharem, se vocês perceberam que foi contribuição, se vocês conseguiram extrair uma palavrinha do que a gente conversou aqui, eu já ficarei mega feliz, já terei assim, cumprido a minha missão, porque é sobre isso. O pouco, e eu até me emociono, né, porque o pouco que a gente contribui na vida de alguém,
que pra gente pode parecer um pouco, pro outro pode parecer uma vida. A gente pode ter realmente contribuído, salvado uma vida. Então, queridos, muito obrigada pela presença de vocês aqui. E às vezes é bem desafiador, né? A maioria, as coisas que a gente está passando e do lugar que a gente está, né? E é tão desafiador e a gente tão rapidamente sai do nosso lugar, né? Eu falo muito isso dentro do sistêmico. Quando a gente se dá conta, a gente saiu do nosso lugar e a gente se arrogou da questão do outro. E aí a gente novamente traz para o nosso campo aquela questão que a gente se arrogou e ainda saímos do nosso lugar, né? Fomos para um lugar que não é nosso. E aí a gente perde força, a gente perde vitalidade, a gente perde energia, porque a gente não está no nosso lugar. A mão, 5 dedos. Se eu tirar esse dedo, ficarão 4 dedos. Não adianta eu querer colocar esse dedo aqui, ele vai estar fora de lugar. Fora de lugar. E é isso que a gente muitas vezes faz. A gente sai do nosso lugar para querer resolver questões e situações e às vezes aí, né? Outra pérola, se a gente está na consciência, na inspiração, a gente respira, nos conectamos a nós e aí sim percebemos o que vem e aí a gente faz o que é possível e requerido naquele momento nós do nosso lugar, do lugar em que a gente se encontra, do lugar em que nós estamos. Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos, muito feliz com a presença de vocês aqui. Então, desejo que tenhamos, Divino Criador, limpa em mim essas memórias de tristeza que eu compartilho com vocês. Eu sinto muito, por favor me perdoe, eu os amo, sou grata. Divino Criador, limpa em mim as memórias de dor que eu compartilho com vocês. Eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata. Divino Criador, limpa em mim as memórias de escassez que eu compartilho com vocês. Eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grato. Divino Criador, limpa em mim as memórias de não merecimento que eu compartilho com vocês. Eu sinto muito, por favor me perdoe, eu os amo, sou grata. Purifica, purifica, purifica. Purifica, purifica, purifica. Gratidão, gente. Muito, muito, muito obrigada pela presença de vocês aqui. Vai ficar salva, então, aqui no TikTok, no Instagram. Eu vou depois deixar salva no YouTube. E aqui no Instagram, tem o link na bio, onde vocês podem entrar
para o grupo temporário lá, aonde eu vou estar colocando as orientações, instruções, falando sobre esse Ho'oponopono sistêmico, esses 30 dias que a gente vai ficar juntos, juntas, fazendo essas limpezas, trabalhando na nossa consciência, trazendo daqui do inconsciente para o nosso consciente aquelas dores, aquelas situações que não nos deixam ir, seguir, escolher do nosso lugar. Então, se perceberam que eu posso contribuir nesse momento de vocês, com o processo em que vocês se encontram, entrem lá na bio, tem um link para entrarem no grupo provisório. E aí amanhã vou estar passando mais informações, mais orientações, inclusive a gente já está fazendo alguns exercícios lá, né? A gente vai limpando, purificando o que nós já podemos limpar e purificar nesse momento, certo? Desejo que tenhamos uma noite abençoada, iluminada, conectados a nós, Divino Criador, o Divino que habita em mim. Purifica, purifica, purifica. Abençoa, abençoa, abençoa. Eu abençoo vocês, para que a gente tenha uma noite realmente de muitas clarezas, de muita leveza e de muitas consciências. Para que daí sim, através daquela consciência, a gente pode escolher, inclusive, limpar. Se a gente está tendo uma consciência de uma memória interessante ou que a gente criou, ou que foi compartilhada conosco a nossa ancestralidade, a gente está trazendo para a consciência, está tendo a consciência dela, a partir de então a gente pode limpá-la, purificá-la, purificá-la, purificá-la. Gratidão, gratidão, gratidão. Então, se inscrevam no canal, deixem um like, compartilhem com as pessoas que vocês amam e que percebem que também poderão se contribuir com esse conteúdo. No link, então, tem o link na bio do Instagram, onde vocês podem estar entrando no grupo provisório ali do WhatsApp, tá bom? Grande beijo e até amanhã.